pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Juliana e eu moro há quase 3 anos aqui no Canadá e eu gravo um pouco sobre a minha vida aqui. E pro vídeo de hoje eu decidi vir aqui para trazer um cenário bem bonito atrás de mim. Então eu tô no lago, que é próximo da minha casa, e espero que vocês gostem dessa vista, até porque eu quero gravar muitos vídeos aqui durante o verão. E pro vídeo de hoje eu quero trazer para vocês o meu custo de vida atualizado aqui no Canadá. Então lá em 2023 eu gravei um vídeo para vocês falando sobre o meu custo de vida, mostrando todos os valores, e agora em 2025 que eu me mudei, que agora eu tenho um carro, que tem coisas diferentes acontecendo na minha vida, eu quero trazer um custo de vida atualizado. Então se vocês gostam desse tipo de vídeo, já se inscreva, que aqui uma vez por semana eu tento postar vídeos novos. Também deixe um like para dar um suporte aqui pro canal, e se vocês quiserem também me seguir no Instagram para ver um pouquinho mais do meu dia a dia, e se vocês quiserem também me mandar mensagem, direct, eu tô sempre disposta para poder responder as dúvidas e perguntas de vocês. Então vamos lá, eu sei que muitas pessoas gostam desse tipo de vídeos, falando um pouco mais sobre custo de vida, mostrando valores, e eu vou mostrar para vocês aqui os valores atualizados que eu, pessoalmente, na minha vida aqui em Halifax, são esses os valores que eu estou gastando, mas lembrando que tudo isso, gente, depende do seu estilo de vida, exatamente aonde você mora, se você mora no centro ou mais afastado, depende da província que você mora aqui no Canadá, se você tá sozinho, se você tem uma família de mais pessoas, enfim. Então, esses valores que eu tô trazendo é pra minha realidade, tá? Então, eu sou casada, então somos eu e mais uma pessoa na minha casa. A gente também tem uma gata, temos um carro e moramos em Halifax. Mas é assim, não moramos no centro de Halifax. A gente mora na região metropolitana de Halifax, na Nova Escócia, e nós moramos em Dartmouth, que é a cidade vizinha de Halifax, e a gente também não mora no centro de Dartmouth, a gente mora assim um pouquinho mais pro meio, sabe? Eu vou colocar um mapinha aqui para vocês terem uma ideia da região. Então vamos começar pelo primeiro gasto, que é o mais importante, o maior gasto que a gente tem, que é aluguel. Então, como vocês viram aqui no canal recentemente, eu me mudei, então estou num apartamento novo, e gente, esse apartamento, ele subiu bastante o nosso custo de vida, porque o antigo eu pagava $965 com os valores atualizados. Quando eu fiz o primeiro vídeo era menos, era 800 e pouco, e aí ao longo dos anos foi aumentando, mas agora este novo aluguel que eu tenho, ele é de $1.753 para um apartamento de 2 quartos. E nesse valor está incluso o aquecimento e a água, tanto água quente e água fria. Mas eu tenho que pagar duas coisas a mais junto com o meu aluguel. Então, porque eu tenho carro, eu preciso pagar pela minha vaga de estacionamento, que é $45. Eu também tenho que pagar por um storage para guardar as minhas bicicletas, os pneus do carro, enfim, que é tipo assim um quartinho que tem várias gaiolinhas, e daí você paga para poder usar. Então eu tenho uma que é pequena e eu pago $35, e esses valores são mensais. Agora vamos para o segundo gasto, que também é mensal e é obrigatório, ainda nesse tema sobre aluguel, imóvel, que é o seguro que você tem que ter caso você alugue uma casa. Então esse seguro que eu pago, ele é $27 todos os meses, e é um seguro que você é obrigado a ter para conseguir alugar qualquer imóvel aqui, e ele vai cobrir qualquer problema, tipo incêndio, alagamento, danos pelo, sei lá, furacão, qualquer coisa que possa acontecer. Terceiro gasto, vamos falar sobre a conta de luz. Então aqui, pelo menos aonde eu moro, funciona o seguinte: tem a empresa de luz que se chama Nova Scotia Power, e eles te cobram mês sim, mês não a conta de luz. Então assim, você não paga ela todos os meses, mas se eu não me engano, o valor que vem, ele é referente a cada 2 meses de uso. Então, no momento, a nossa conta, ela varia de $80 a $100. Agora, como a gente se mudou, talvez ela aumente um pouco mais, porque a gente agora tem mais luzes, pela casa, a gente também tem a lava-louças. Então, eu tô botando aí que vai chegar no máximo até uns $120. O próximo gasto é sobre a internet de casa. Então, no momento, nós não temos televisão, a gente só paga realmente para ter internet em casa. E eu estou pagando $60 pela Eastlink, que é uma das empresas que trabalham aqui. Essa Eastlink, se eu não me engano, ela só tem aqui no Atlântico, mas existem outras empresas que você pode fazer. Para mim, essa é a que tem o melhor valor no momento. E aí, junto com a Eastlink, também temos o nosso plano de celular. Então, eles são separados, o da casa e o do celular, mas como é com a mesma empresa, eles meio que fazem um combo. E aí, no momento, a gente tá com um plano que a gente paga $50 para cada celular. Então, o plano é $50, mas
30 dólares porque a gente pegou iPhones novos. Então tá 80 dólares para cada uma das pessoas, que dá 167, uma coisa assim, depois dos impostos. Agora, o nosso sexto tópico vai ser sobre alimentação. Então, como eu disse, todos esses valores vão depender de como é a sua vida, né? Mas, pra mim, é isso que eu estou gastando no momento. Então, a gente separa 600 dólares para fazer de supermercado por mês, mais 200 a 400 dólares pra gente comer fora. Antes a gente comia bastante fora, mas agora que a gente tem um gasto maior com o aluguel, a gente tá tentando diminuir esses gastos de comer fora. Então eu vou estipular aqui 200 dólares pra gente comer, assim, quer comer um McDonald's, quer ir em algum restaurante diferente, alguma coisa assim, sabe? Mas a parte de alimentação, ela também, eu sinto que é um dos maiores gastos aqui no Canadá. Próximo tópico agora é sobre transporte. Então, antes eu andava para qualquer lugar, ou então, né, durante o verão usava a minha bicicleta, porque eu tava muito próximo do meu trabalho, das coisas. Agora, eu não tô tão próximo, ainda dá para fazer isso. Durante o verão eu ainda consigo ir pro trabalho de bicicleta e em alguns lugares, assim, pedalando, mas dependendo de como tiver o tempo, não é tão próximo assim para tipo eu ir de bicicleta na chuva, por exemplo, como eu ia antigamente. Então agora eu tenho que separar um dinheiro para caso eu precise pegar o ônibus. O ônibus aqui, ele é 3 dólares cada passagem. Se você quiser comprar o passe mensal, ele tá 90 dólares, mas eu não vou comprar o mensal porque o meu marido vira e mexe, ele consegue me dar carona, então ele me leva ou me busca do trabalho. Então eu separo, tipo assim, uns 20 a 30 dólares para eu gastar de ônibus. E aí, já que estamos falando de transporte, vou incluir também os gastos com o carro. Então no momento a gente já pagou totalmente o nosso carro, ele está quitado. Então a gente tem o gasto de gasolina, que a gente estipula mais ou menos 100 dólares por mês. Mas assim, se a gente não andar muito, a gente vai gastar menos do que isso, porque o nosso carro até que é econômico. E tem também o seguro do carro, que, como eu disse, seguros aqui são obrigatórios, tá? De casa, de carro, enfim. E a gente também tem os dois seguros com a mesma empresa, então é um precinho um pouco melhor. E o nosso seguro no momento está 250 dólares. Oitavo gasto são os nossos gastos com a gata. Então, eu já fiz até um vídeo explicando um pouco mais disso, de quanto que eu gasto com o pet, mas a gente não gasta muito. Eu compro apenas a ração dela, né, todos os meses, que é 27 dólares o saquinho. E eu também compro um petisco que ela gosta muito, e daí no total dá 40 dólares por mês com a alimentação dela. Sobre a areia, a gente compra uma caixona de, assim, muitos quilos de areia. Então eu comprei uma o ano passado e ela ainda não acabou. E ela é 14 dólares. Então eu nem coloco aqui nessa lista, porque não é algo que a gente compra mensalmente, é uma coisa que a gente compra tipo 2, 3 vezes por ano. E agora sim, já chegando nos últimos gastos, agora temos também que separar dinheiro para a lavanderia. A lavanderia a gente também já gastava no nosso antigo prédio, porque ela é comunitária, então você tem que ir na máquina pagar, não tem dentro do apartamento. Essa daqui é um pouquinho mais cara, então eu estipulo mais ou menos 25 dólares por mês pra gente gastar fazendo as roupas, né? Porque tem que pagar 2 dólares pra lavar e 2 dólares pra secar. E acho que assim, o último gasto que entra aqui nessa lista são os gastos extras. E aí, esses gastos eu não vou estar passando pra vocês porque eles são totalmente pessoais. No meu caso, por exemplo, eu faço terapia, eu faço francês, então a gente tem gastos assim de coisas que a gente tem subscriptions, que é tipo, se a gente paga alguma coisa pro YouTube, pra Apple, sabe? Esses pequenos gastos que são cobrados mensalmente, valores que o banco também cobra pra manter a nossa conta, enfim. Essas coisas extras, né? E tipo, coisas que a gente às vezes quer comprar, alguma coisinha pra casa, enfim. Então a gente não vai colocar nenhum valor aqui, porque esses extras também vão depender de quanto dinheiro sobra no final do mês pra gente poder tá gastando ele. Mas eu acho que é isso, tentei dar uma boa resumida, também não quero que fique um vídeo super longo, eu quero assim, uma coisa mais direta pra vocês realmente terem ideia de quanto que tá o custo de vida aqui pela área de Halifax, pra caso vocês queiram vir pra cá, ter mais ou menos uma ideia. Então vai dar uns 3.400 dólares no mínimo de gastos que a gente tem mensalmente. Gente, olha que fofo o patinho tá aqui, o patinho tem 2 patinhos. Ai, que delícia. Gente, eu adoro esse lago, tipo assim, eu tô muito feliz que eu me mudei pra esse bairro, vocês não estão entendendo. Mas enfim, eu acho que, então, é isso pra esse vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado, que isso tenha ajudado vocês a ter uma ideia melhor sobre gastos, custo de vida aqui no Canadá. Se vocês gostaram, deixa um like e na semana que vem eu volto com mais um vídeo.